Bom, eu acredito que as principais mudanças com o advento da indústria 4.0 sejam a economia de recursos, então você conseguir um aumento de produtividade fazendo muito mais com muito menos, seja através de machine learning ou do aumento de tecnologias dentro do chão de fábrica. Também a comunicação homem-máquina, né? E também a comunicação do chão de fábrica com a rede corporativa, o que permite também uma inteligência maior para que se entenda onde que estão os maiores problemas. Olha, eu acho que é produzir mais rápido e com menos custo. E também, logicamente, de forma mais customizada. Praticamente trazer a massificação com customização. Com relação a toda a cadeia produtiva, né, acredito que os primeiros impactos vão ser sentidos no chão de fábrica, na linha de produção, né, porque quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem que falar da indústria 3.0. Iniciar com ela, realmente. E não só o parque da indústria moveleira, mas do Brasil como um todo, né, ele é bastante ainda antigo com relação à automação industrial. Não falo assim pontualmente, mas de um modo geral, né, ainda precisa de muito sensoriamento, às vezes precisa que essa rede, essa infra de automação converse com a infraestrutura de TI do resto da corporação. Então, o primeiro passo para a indústria 4.0 começar a funcionar, então os impactos vão começar a surgir, principalmente, creio eu, no chão de fábrica, que é onde os dados precisam começar a ser coletados e começar a ser tratados para que eles possam ser cruzados futuramente com a rede corporativa. Eu concordo, porque não adianta você ter só uma automação, mas que essa automação não converse. Realmente, daí você volta para a indústria 3.0. Realmente tem que estar todo interligado e conversando, né? Mas o impacto como um todo, e pensando num futuro, é toda a cadeia, né? Mas imagina só toda a sua cadeia realmente logística se comunicando, conversando e trazendo informações diretas e praticamente você fazer um pedido, né? O sonho, né? Fazer um pedido hoje e receber amanhã, onde você praticamente tem uma customização sem muita interação humana, né? Exatamente, a 4.0 ela veio para resolver essas ilhas tecnológicas que a 3.0 trouxe, né? Então você tem sistemas de ERP para controlar a produção, sistemas de CRM para controlar vendas, sistemas de automação para controlar máquinas. Você acaba criando essas ilhas tecnológicas, né? E a 4.0 está vindo realmente para conseguir conectar. E uma vez tendo essa conexão, impacta em toda a cadeia, com certeza. Acho que o primeiro ponto é realmente entender em que fase a empresa está dentro do contexto geral da indústria e começar a entender aonde ela pode começar a aplicar, né? Eu acho que não deve ser aplicado em todos os pontos, né? De uma vez só, mas entender um pouco e principalmente quando você consegue saber aonde você está e o que você precisa, começar a planejar, né? Mas nesse contexto como um todo, o que é mais importante é ter pessoal capacitado. Né? Se você também não tem pessoal capacitado, você não consegue evoluir. Não adianta só planejar, mas você tem que começar a executar. Eu acho que é um ponto que realmente deve ser pensado e trabalhado bastante, a capacitação das pessoas do chão de fábrica, mas também como um todo, e principalmente participar de eventos, estar presente na voz desta questão de indústria 4.0 e conhecer. Acho que mais do que isso, conhecer realmente o que se tem e como pode evoluir. Até fazendo um paralelo com o que foi a revolução da 3.0, quando ela aconteceu, né? Construir realmente, são tantas tecnologias que existem, né, que o gestor precisa construir primeiro o que na 3.0 a gente chamava de plano diretor de automação, né? Acho que ainda não tem um nome para 4.0. E começar a entender onde estão os gaps dele e como é que eu vou preencher cada um deles, porque se você vai colocar realidade virtual, se você vai colocar machine learning e toda essa salada de termos que a gente tem hoje, você precisa saber quais delas vão trazer realmente retorno para a sua empresa, né? Então, até falando de capacitação, o próprio chão de fábrica tem que conhecer as tecnologias, a média gestão tem que conhecer, a alta gestão tem que ser um tema que tem que ser sinérgico, porque quando ele for instalado em alguns pontos, todo mundo tem que entender para quê, para qual objetivo que aquilo tudo está funcionando. A indústria como um todo, e principalmente a indústria moveleira também, que é o foco dessa questão,
ela trabalha, ela tem o seu dia a dia e funciona. E funciona realmente muito bem. Acho que o ponto é o que hoje está funcionando bem, pode também não funcionar no futuro, né? Eu acho que esse é o ponto principal, é entender o futuro, saber a evolução e trazer isso para a empresa. Não precisa ser uma grande revolução, né? A indústria 4.0 realmente é uma grande revolução, mas não precisa trazer tudo isso dentro de uma vez só. É realmente conhecer, abrir realmente a caixa e começar a pegar ponto a ponto aquilo mais aplicável a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para cada empresa, não é? Exatamente, até porque a indústria está evoluindo porque o consumidor mudou. Né? A gente tinha o famoso triângulo de ferro, né, que você tinha que escolher entre preço, produção e personalização, você tinha que escolher 2 daqueles. Hoje o consumidor ele quer preço, qualidade, prazo, tudo ao mesmo tempo. Ele não entende, assim, o consumidor que já nasceu nesse mundo digital, né, ele já espera que ele consegue comprar uma música on demand, ele consegue escolher um filme a hora que ele quiser, assistir o episódio hoje e assistir o outro no horário que for mais conveniente para ele. Por que ele não pode escolher, por exemplo, o tênis do jeito que ele precisa, personalizado da maneira com que ele quer, e também o móvel que ele quer com os modelos que ele precisa, na hora que ele precisa? Ele não começa a ficar difícil pro consumidor entender por que isso é possível com uma música e não é possível com um objeto. Não é possível com um móvel, não é possível com um carro. Então, como a cabeça desse consumidor mudou, o gestor precisa compreender que a médio e longo prazo, principalmente, a indústria vai ter que se adaptar a esse novo consumidor que quer preço, prazo, qualidade, customização, tudo num produto só. Todas as indústrias devem, não só podem, né, investir em indústria 4.0, em todos esses conceitos de otimização industrial. A diferença, na verdade, se resume ao budget, né? Então, você precisa entender primeiro, novamente, a maturidade da sua indústria, como ela se comporta, o que você consegue resolver com as soluções que você tem, né? Porque hoje machine learning, inteligência artificial, realidade aumentada não são mais segredos para ninguém. A maneira com que você vai aplicar isso ao seu processo é que é o detalhe. Então, sejam grandes, pequenas ou médias, acredito eu que o principal ponto é a assertividade. É interessante porque muitas empresas, ou os empresários, os diretores, né, eles falam, não, isso daí é só para empresa grande, de grande porte, né? Eu diria para você o seguinte, até eu acredito que às vezes uma empresa de grande porte tem até mais dificuldade porque ela tem mais processos, ela está mais robusta, né? Talvez ela tenha mais dificuldades em iniciar alguma coisa voltada para a indústria 4.0 do que uma empresa menor, né? Porque ela é mais ágil, ela tem mais possibilidade de colocar coisas... Decisão, né? A cadeia de decisão também, mas o ponto também importante é que os pontos Fabris ali dentro, ele está mais direcionado para você ter uma rapidez, né? E eu diria até mais, uma pequena ou média, uma empresa de pequeno e médio porte pode ter um salto enorme com isso, sendo menor, mas ela é ágil, rápida, implementar uma ou outra coisa pode ter um salto enorme que talvez uma de grande porte pode não ter, né? E das grandes vantagens do Industrial IoT, dessas tecnologias que estão vindo, é que elas estão cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis. Acessível para todo o porte da indústria. Exato. Né? Os benefícios são inúmeros para a indústria, né? Quando você começa a enxergar esse tipo de benefício, depende muito novamente, do plano que você constrói. Para você resolver, para você otimizar um processo, primeiro você tem que identificar onde estão seus maiores gargalos, né? Onde você está perdendo mais dinheiro, converter dado técnico em financeiro realmente para poder fazer essa análise. Com base nisso, eu encontro a causa raiz do meu problema. Então, meu problema nesse processo está aqui. Aí eu vou buscar uma solução para aquilo. Se for, por exemplo, a gente está falando de parada de máquina, é algo que você vai ter um retorno numa velocidade muito maior, exatamente. É só você parar menos a máquina que você já vai ter esse retorno sobre o investimento. Então, quem está buscando curto prazo pode buscar muito nisso que é mais palpável. Quem está buscando médio ou longo prazo, acredito eu,
que faça mais sentido você trabalhar com processos que exigem inteligência de máquina, cruzamento de informações, e que isso esteja no seu plano, para que você crie até um projeto de otimização sustentável dentro da empresa, né? Que a economia de um consiga pagar o próximo projeto e você consiga girar esse dinheiro mesmo com pouco fluxo, com pouco budget para esse processo inicial. E é até interessante porque tanto na curto ou médio prazo, pensando a questão é, você já tem a informação, só que ela está distribuída, né? E talvez você já trazendo essas informações mais rápidas, com decisões mais rápidas, isso já é de curto prazo, porque você pode tomar decisões mais rápidas porque você tem todas as informações na sua mesa, ali no seu computador, na mão realmente do gestor, para que você rapidamente tome uma decisão. E aí, logicamente, é de curto prazo, né? E médio, longo prazo, vai se trabalhando, né? Mas realmente tem que entender melhor o gap e realmente atacar. A princípio, eu diria que o curto prazo, ele é vantajoso e muito rápido, com algumas decisões pontuais, mas que faz uma grande diferença. Talvez o curto prazo seja até uma diferença até maior do que, às vezes, um longo prazo. Logicamente, o longo prazo seria a sobrevivência daquela empresa dentro da indústria, né? Mas eu acho que os benefícios de curto e médio prazo são realmente muito fortes.